bem com vocês? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre os 4 tipos de temperamento: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. O intuito do vídeo é fazer com que você conheça melhor os seus pontos fortes e abuse disso, que você entenda e melhore os seus pontos fracos e que você consiga conviver melhor, conviver em paz com as pessoas que têm um temperamento diferente do seu. Quando a gente entende o outro, fica mais fácil da gente conviver com aquela pessoa, e quando ela comete algum erro que deixa a gente chateado, fica muito mais fácil para a gente perdoar. Vamos lá? O primeiro temperamento que eu quero conversar com vocês é o colérico. Colérico, você é incrível, você é decidido, você é direto, você é focado em tarefas. Quando vê alguma coisa para ser feita, você vai lá e faz. Você não deixa pela metade. Você vê tudo globalmente. Você não se distrai facilmente. Você é rápido, você toma decisões rápidas. Você não deixa ninguém ali perdido, porque você é aquele líder, sabe aquele líder nato? Você é autossuficiente, você é forte, todo mundo vê em você essa força. As pessoas sentem a sua presença de longe, porque você é aquela pessoa que tem aquela energia, sabe? Que faz, que aproveita melhor o tempo, aproveita as condições, aproveita as oportunidades. Você é um líder nato, você é incrível, colérico. Porém, você tem alguns pontos fracos que, se você não tomar cuidado, você pode machucar muito as pessoas. Por você ser tão rápido, por você fazer as coisas tão rápidas e sem enrolação, talvez você não consiga perceber que tem outras pessoas que não são tão rápidas como você, que não tem o seu temperamento. São pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais para tomar decisão, são pessoas que não têm essa autossuficiência. Então você precisa um pouquinho de tato para lidar com as outras pessoas. Quando você olhar alguém que não é tão rápido, tão ágil como você, respira fundo. Tenta entender ali que a pessoa é diferente de você, tá? Para você não machucar as pessoas. Às vezes você se torna dominador, então você segura um pouquinho, refreia um pouquinho essa vontade de ir lá e fazer, segura um pouquinho para você não machucar as pessoas, tá bom? E uma outra coisa também, colérico, que você tem que tomar cuidado é para os seus pontos fortes não virarem uma fraqueza. Você é autossuficiente, certo? Quando você estiver envolvido em algum projeto, porque você sabe que você é capaz de fazer, quando as pessoas quiserem te ajudar, dá uma chance, deixa as pessoas se aproximarem de você, tá? Não seja assim tão autossuficiente, achando que é só você. Dá uma chance para as outras pessoas também. E os outros temperamentos, quando estiverem perto de um colérico, tente entender esse lado dele. Então, se você não é tão rápido quanto um colérico, quando você for conversar com ele, seja direto. Não fique enrolando muito com as palavras, enrolando muito com as ações, porque o colérico é rápido, ele pensa rápido. E por ele ser assim, se você demorar muito para dar ali uma sugestão, se você estiver no trabalho com um colérico e você ficar enrolando, ele vai perder a paciência muito rápido com você. Não se intimide com o colérico também. Essa força dele, tente ver pelo lado bom. Ele faz as coisas andarem. Então, não se intimide com isso. Se o colérico chegar perto de você, mandando, delegando ordem, alguma coisa assim, tenta entender isso como um ponto forte, uma característica dele. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês, gente. Quando vocês conviverem com um colérico, não leve tudo pro lado pessoal. Por ele ser assim, áspero, dominante, ele é muito mais focado em tarefas do que ser focado nas pessoas. Às vezes ele chega a ser um pouquinho insensível, mas isso é uma característica dele. Não leve para o lado pessoal. Não fique magoado, ou chateado, ou triste com o colérico por ele ser assim. Tenta relevar, gente. Se a gente saber aproveitar isso de um colérico, a gente vai longe. Porque o colérico realmente, ele faz as coisas acontecerem. Então vamos aí abusar desses pontos fortes do colérico e não vamos levar para o lado pessoal. Na questão de conviver com uma criança colérica, ela também sabe ali do poder dela, do poder de persuasão dela, do poder de liderança. A criança sente isso, então ela vai testar os seus limites. Se você tem aí um filho, uma filha colérico, mantenha calma, mostre para ele que quem manda na sua casa é você, é seu marido, é sua esposa. Mas mantenha calma, dê limites, claro, faça ele entender quais são os limites dentro da sua casa, faça-o se sentir amado, incentive o seu filho, sua filha, faça ele se sentir bem com os pontos fortes dele, mostre o amor para o seu filho, mostre para ele as qualidades que ele tem e já vai desde cedo
fazendo ele entender a ter mais tato com as pessoas, fazer ele ser mais sensível com as pessoas, para quando eles chegarem aí na adolescência, na fase adulta, que eles vão começar a trabalhar, ser muito mais fácil de conviver, eles não vão ter muitos conflitos com outras pessoas. O colérico vai se tornar sensível. O segundo temperamento que eu quero conversar com vocês é o sanguíneo. Sanguíneo, você é uma pessoa contagiante. Você chega, você traz alegria, você tem as melhores piadas, você sempre tem as melhores histórias, você é charmoso já por natureza, você gosta de ser o centro das atenções, as pessoas têm uma facilidade de ficar perto de você porque você é engraçado, você é descontraído, você faz as pessoas se sentirem bem, você é espontâneo, é comunicativo, você é focado em pessoas. Então, essas são as suas qualidades. Abusa disso, essa alegria, esse entusiasmo, essa vontade que a gente tem de ficar perto de você, sanguíneo. Não deixa ninguém tirar isso de você. Se você passou por algum trauma em relação às pessoas, procura se curar, pede para o Senhor curar isso de você, porque você não pode deixar esses dons enterrados, esses talentos enterrados. A gente precisa de você, sanguíneo, para trazer alegria para nossa vida. A gente precisa de você porque você é descontraído. Você é aquela pessoa que chega num lugar, tá todo mundo triste, você solta uma piada ali, ou então tá todo mundo estressado, você conta uma historinha e as pessoas acabam rindo por causa das suas piadas, das suas histórias engraçadas. Você é muito especial, você é muito querido. E agora que eu falei isso e enalteci os seus pontos fortes, eu vou falar para você o que você precisa de melhorar. Talvez você seja um pouquinho desorganizado, se esquece das coisas, apesar que isso é até uma coisa boa às vezes, né? Uma característica sua, sanguíneo, é que você não guarda muita raiva das pessoas, você esquece rápido o rancor, então isso acaba sendo uma coisa boa. Mas preste mais atenção quando alguém te der alguma tarefa, ou alguém falar alguma coisa para você, tenta não se esquecer disso, tenta focar um pouquinho mais. Às vezes você vive muito hoje, aí o oba, festa, festa no modo de dizer, né, a alegria, assim, e você não foca muito em responsabilidades. Dá uma acalmada aí, foca um pouquinho nisso, tenta ser mais organizado, tenta pensar também no amanhã, não viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Tá vivo hoje, é muito bom a gente viver hoje, mas também tira um tempinho para você se planejar para o amanhã. E um ponto forte seu que pode se tornar um ponto fraco é sobre você ser espontâneo, se você ser comunicativo. Às vezes você chega num lugar e você começa a se comunicar com as pessoas, isso é um ponto forte, você vai fazer as pessoas se comunicarem também, vai fazer as pessoas rirem, vai fazer as pessoas se sentirem bem. Mas se você monopolizar a conversa ali, ficar conversando demais, isso pode se tornar um ponto fraco. Então, toma cuidado, descansa um pouquinho, deixa as outras pessoas falarem também. E você, sanguíneo, lidando com outras personalidades, pode ter muito atrito entre você e o colérico. Lembra que eu falei que o colérico ele é muito focado em tarefa, ele é focado em execução. Você não é focado em tarefa, você é focado em pessoas. Então, quando você estiver perto de um colérico ou de um melancólico, que vai ser o próximo temperamento que eu vou falar pra você, tenta segurar um pouquinho a sua onda aí de alegria, tá? Porque o colérico, se ele der alguma coisa pra você fazer, ele não vai ter muito tato com essa sua espontaneidade. Então, segura um pouquinho isso perto de um colérico ou perto de um melancólico. E você que tem outro tipo de temperamento, evite olhar pro sanguíneo como uma pessoa irresponsável. Muitas vezes o sanguíneo passa essa impressão, mas não é que ele seja assim, gente. Por ele ser sempre divertido, dele ser comunicativo, conversa com todo mundo, não mede muitas consequências para falar as coisas, ele é impulsivo, ele passa às vezes essa sensação de responsabilidade. Mas não olhe para o sanguíneo assim. Olhe para os pontos fortes dele ali, o que ele está fazendo, o que ele está falando, o charme que ele joga nas pessoas. Olhe para isso, olhe para o ponto forte, tá bom? E para conviver com uma criança sanguínea, se prepare, tenha paciência para ouvir as histórias delas, longas histórias delas, e são longas mesmo, viu, gente? São longas, então tenha paciência, ela vai contar um monte de coisa, ela é muito comunicativa, ela vai estar sempre muito desorganizada, então já ensine o seu filho, a sua filha, já desde cedo, se você percebe esse temperamento nele, do sanguíneo, conversa com ele, vai fazendo com que ele entenda a importância da organização. Quando vocês tiverem alguma tarefa a fazer, a criança sanguínea, ela se perde muito fácil, né? Às vezes ela tá fazendo a tarefa, mas o que ela quer mesmo é diversão. Então, tenta colocar um pouquinho de diversão junto com a tarefa que ela estiver fazendo. Isso vai ser mais fácil de cativar ela para ela fazer aquilo. Elogie bastante a criança sanguínea, porque o sanguíneo, ele tende a ficar muito chateado
quando ele não é elogiado ou quando as pessoas não dão atenção para ele. Porque, gente, afinal, é o ponto forte dele. Imagine você aí com um ponto forte de chegar e trazer alegria para todo mundo. E de repente você não é reconhecido, de repente você não se sente amado. Isso é muito triste para o sanguíneo. Então, elogie o seu filho, elogie a sua filha, mostre para eles o quanto eles são amados, não poupe carinho, afirmações, que eles gostam disso, para que eles cresçam seguros também de si. Isso vai ajudar muito a criança sanguínea. O terceiro temperamento que eu quero conversar com vocês é o melancólico. Melancólico, você também é focado em tarefas, você é sensato, você é sério, você é analítico, você tende à musicalidade ou a artes, você é organizado, você é sensível. Mas se tem uma coisa que você precisa melhorar é a autocrítica. Por você ser tão sério no que você está fazendo, você gosta de fazer as coisas muito bem feitas, você analisa bastante a situação, muitas vezes você é autocrítico. Se critica muito, você tem que tomar cuidado com isso. Porque além de você querer ser perfeccionista com as suas coisas, o que a gente sabe que nem sempre é possível, você também julga os outros. E até dá para entender que você faz as coisas tão bem feitas, com tanto capricho, você busca tanto a excelência, que quando você vê um outro temperamento ali, fazendo as coisas, às vezes de qualquer jeito, ou muito rápido, porque não é igual você fica muito irritado. Entenda que as pessoas não vão fazer o que você faz, as pessoas não vão buscar a excelência que você busca. Querer fazer uma coisa boa, uma coisa bem feita, uma coisa com excelência, é uma característica sua. Se você não fizer isso, você vai se sentir frustrado. Mas tenta ter um equilíbrio. Quando você estiver tentando fazer alguma coisa, muitas vezes você não consegue sair do lugar porque a coisa não está perfeita do jeito que você gostaria, dá um passo além. Às vezes não vai ficar perfeito, mas sai ali para você conseguir tirar os seus projetos do papel. Gente, eu vejo a dificuldade que eu tenho. Antes eu era muito crítica, eu julgava muito as pessoas. E hoje ainda é uma coisa que eu estou em processo, gente. Às vezes hoje eu vejo alguém fazendo uma coisa de uma forma errada ou de qualquer jeito, é uma coisa ainda que eu penso, poxa, mas poderia fazer melhor. Então a gente tem que sempre trabalhar isso, esse ponto fraco que a gente tem de julgar o outro, de ser crítico. A gente é crítico com a gente e é crítico com o outro também. A gente tem que melhorar. E um exemplo fácil de vocês entenderem é, vocês já ouviram aquela frase, melhor feito do que perfeito? Gente, eu tenho um ranço dessa frase, mas é um ranço assim, gente, me dá um negócio ruim só de ouvir essa frase. Mas por quê? Essa frase tá errada, gente? Não tá. Dependendo do contexto, dependendo da pessoa, não tá errada essa frase. Mas para nós, melancólicos, a gente não gosta disso, porque a gente quer fazer bem feito. É isso que a gente tem que entender nas pessoas. Às vezes eu assisto os vídeos aqui no YouTube, uma pessoa vai lá, faz um comentário, eu vejo um monte de pessoas falando mal, às vezes daquela palavra, daquela pessoa, ou daquela situação que aquela pessoa expôs, mas a gente não para pensar que muitas vezes as pessoas tomam decisões, elas falam coisas por causa da personalidade delas, por causa das características que ela tem, por causa do temperamento dela. Então, quando a gente entende o outro, fica melhor. A gente para pensar por que aquela pessoa está agindo daquele jeito, por que ela está falando aquilo, mas é porque é dela, é uma coisa que ela não vai mudar. Então, vamos ser mais tolerantes com as outras pessoas, gente. Vamos tentar entender, tentar relevar, deixa a pessoa falar, é o jeito dela, é o jeito que ela enxerga a vida, é o jeito que ela enxerga o mundo. Ninguém enxerga as coisas do mesmo jeito que a gente. Tá? Vamos ser mais maleáveis quanto a isso. Um ponto forte seu, melancólico, que pode se tornar um ponto fraco, é que você está fazendo algo, você está para tomar uma decisão, você se preocupa, você analisa, você é sensato, isso é bom. Mas quando você não tem um equilíbrio nisso, você acaba se sentindo frustrado e você não sai do lugar, porque você fica tão preocupado. E o que pode acontecer, pode ser que aconteça, que você não sai do lugar, que você não toma uma atitude. Tem um equilíbrio aí, quando você vê que você está muito tempo ali pensando naquele assunto, ou muito tempo ali planejando aquilo, pare para pensar se não é hora de você tomar uma decisão. Em relação a você, melancólico, conviver com outras personalidades, tenta conviver ali mais harmoniosamente, não critique, não julgue. Assim você vai conviver melhor com os outros temperamentos. E para os outros temperamentos conviver melhor com o melancólico, não bagunce as coisas dele, gente. Não desorganize o espaço deles, evite esse tipo de coisa. Ele não gosta de se sentir pressionado. Uma outra característica também, para você entender a conviver com o melancólico, o descanso do melancólico é ficar sozinho. Então, se você vê o melancólico ali querendo ficar sozinho, deixa ele, é uma característica dele. Tá? Ele gosta de ficar sozinho, não force sua companhia a ele quando ele estiver querendo ficar sozinho. Para conviver com uma criança melancólica,
Quando ela fizer perguntas para você, quando ela quiser tomar alguma decisão, explique para ela bem detalhado, fique atento, porque às vezes a criança melancólica ela tem uma coisa ruim no dia e para ela parece que o dia inteiro foi ruim só porque alguma coisa saiu fora do eixo. Então tenta ensinar ela que não é porque aconteceu uma coisa ruim que todo dia foi ruim. Seja paciente, não espere que vai ser uma criança que vai tomar decisão rápida. Ao contrário, ajude ela a tomar as decisões, sempre dando detalhes. E prepare essa criança para ela não ser tão perfeccionista. O perfeccionista, quando as coisas saem do controle dele, é muito frustrante. Tá? Então treine ele a não ser tão perfeccionista assim. Mas lembrando, gente, que não é que você vai mudar o temperamento do seu filho. Tá? Essa questão dele buscar a perfeição, buscar a excelência, isso é um ponto forte, não é um ponto fraco. Você só tem que ensinar o equilíbrio, a ele ser equilibrado, a ele buscar a excelência, porque se ele não buscar, ele vai se sentir frustrado, mas também ele entender que nem tudo vai sair excelente. É equilíbrio, é você ensinar ele a buscar o equilíbrio. O quarto temperamento é o fleumático. Fleumático, os meus olhos brilham para falar do seu temperamento, porque eu convivo com o fleumático. E eu posso dizer para vocês, gente, o fleumático é a pessoa mais fácil de se conviver. Você, fleumático, é calmo, você é pacífico, você é compreensivo, você é ponderado, você procura sempre seguir as regras, você é leal, você é equilibrado. E quanto aos seus pontos fracos, você é indeciso, você não gosta de mudança, você prefere ali manter sempre a mesma rotina, você geralmente esconde seus sentimentos e por esconder os sentimentos, muitas vezes você passa essa sensação de indiferença. Então o que eu posso dizer para você, fleumático, é tenta sair um pouquinho dessa sua zona de conforto, tenta tomar as decisões, não deixa as pessoas te pressionarem, porque por você ser calmo, por você ser estável, as pessoas tendem a te pressionar por você ser assim. Não deixe, procure melhorar na questão da indecisão, seja um pouco mais decidido. Se você tomar uma decisão errada, você vai aprender com seus erros, tá? Não tenha medo de errar. Essa sua qualidade de ser estável, de ser ponderado, isso é muito bom. Isso é um ponto forte, mas ele acaba se tornando um ponto fraco quando você deixa de viver muitas vezes os seus sonhos ou o que você quer para você em função da outra pessoa, que às vezes tem um temperamento mais forte que o seu e ela te pressiona, né? E você, por ser assim, calmo, estável, você deixa aquilo quieto, você deixa a pessoa tomar as atitudes. Não seja assim, não deixe o seu ponto forte se tornar um ponto fraco. Seja mais decidido, nem sempre vai ser fácil, eu sei, mas a vida é sua. Você tem as rédeas da vida na sua mão. Tome as suas decisões, vai atrás dos seus sonhos, tá bom? Então eu falo para você, fleumático, não deixe que os outros temperamentos te pressionem. E para os outros temperamentos, quando lidar com o fleumático, tente entender, gente, ele é tranquilo. Se você é esposa e você às vezes fala, eu gostaria que o meu marido tomasse mais atitudes dentro de casa. Então não tome atitude. Deixe ele tomar. Uma hora ou outra ele vai ter que tomar uma atitude. Mas não pressione ele, ou então não vai lá e faça. Quando você for mudar a rotina de um fleumático, ou quando você tiver que mudar alguma coisa na sua casa ou no seu trabalho, avise o fleumático antes, porque ele não gosta de mudar. Então tenha esse tato, seja sensível a ele. E quanto a conviver com uma criança fleumática, não exponha ela em público. O fleumático, muitas vezes, ele não gosta nem de elogio. Muitas vezes ele não gosta que seja feito em público. Ele é muito reservado. Então não exponha o seu filho, sua filha, de forma alguma. Geralmente são pessoas um pouco tímidas. Não tenta forçar essa timidez. Faça com que a criança tenha um equilíbrio quanto a isso. Mas não force ela a ser como se fosse um sanguíneo, porque ela não é. Ela não vai ser comunicativa, extrovertida. E quando você for fazer alguma mudança, principalmente se for na rotina da criança, avise ela antecipadamente. Se você conhecer seus pontos fortes e fracos, tudo vai ficar mais fácil. A intenção do vídeo é essa. E eu quero terminar lendo para você algo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios, capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, vamos sair desse vídeo com um propósito
de a gente perdoar, de a gente ter misericórdia daquela pessoa que tem um temperamento tão diferente do nosso, que muitas vezes irrita a gente, porque se a gente for parar para pensar no quanto Deus nos perdoou, quanto Deus nos perdoa diariamente, é o mínimo que a gente pode fazer com outras pessoas que são tão diferentes da gente. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!